novos máximos de infecções diárias por Covid-19 na Rússia estão a aumentar receios de uma tempestade de casos nas próximas semanas. Para os especialistas, apesar da nova variante parecer ter implicações sanitárias menos graves, é muito cedo para prever se nos aproximamos da fase endémica e quando é que o vírus se vai tornar mais controlável. É uma questão em aberto saber se a Omicron será ou não a imunização com o vírus ativo que todos esperam. Ainda é imprevisível por causa do aparecimento de novas variantes. No Fórum Económico Mundial, o secretário-geral da ONU voltou a defender que só é possível ultrapassar a pandemia se todas as pessoas forem vacinadas. Os últimos 2 anos demonstraram uma verdade simples, mas brutal. Se deixarmos alguém para trás, no final, deixamos todos para trás. Se falharmos na vacinação universal, damos espaço a novas variantes que se espalham através das fronteiras e fazem parar a vida cotidiana e as economias. A vacinação está a tornar-se cada vez mais essencial na Europa. Na Grécia, a partir de agora, cerca de 300 mil pessoas com mais de 60 anos podem ter de pagar uma multa por não estarem vacinadas. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Aqui em Carroceria Labaron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Labaron, ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar.
514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos pode perder. O grande Xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultar-me, eu sou o chamán del amor. O país aproxima-se agora de um momento fundamental para a democracia. Em janeiro, os portugueses votam na eleição para a Assembleia da República. É muito importante que os eleitores no estrangeiro, que representam uma parte tão significativa de Portugal, exerçam o seu direito de voto, assim mostrando que estão presentes e fazendo notar as suas opções e visão para Portugal. Se é verdade que o recenseamento automático representa um passo muito importante, alargando o universo de eleitores a cerca de 1.500.000, é também certo que há um longo caminho contra a abstenção que é preciso percorrer e que devemos percorrer nas próximas eleições. Contamos neste processo e nos múltiplos aspectos que envolvem a vida dos nossos concidadãos no estrangeiro, com os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de toda a rede diplomática e consular, aos quais agradeço o sentido de serviço público com que ao longo de todo o ano desempenham as suas funções. Estendo igualmente este agradecimento aos professores e coordenadores da rede de ensino português no estrangeiro. É 30 de janeiro, há eleição para a Assembleia da República. Se é cidadão português e está recenseado no estrangeiro, receberá na morada associada ao seu cartão de cidadão o boletim de voto. Assinale com uma cruz a sua opção, dobre-o em 4, coloque-o no envelope verde e feche. De seguida, coloque-o no envelope branco juntamente com uma cópia do seu cartão de cidadão e devolva-o com urgência por via postal. É gratuito. Para mais informações, vá a cne.pt, perguntas frequentes. Eleição para a Assembleia da República. Eu voto, tu votas, Portugal ganha. Comissão Nacional de Eleições. Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux.
Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. De janeiro, há eleição para a Assembleia da República. Se é cidadão português e está recenseado no estrangeiro, receberá na morada associada ao seu cartão de cidadão o boletim de voto. Assinale com uma cruz a sua opção, dobre-o em 4, coloque-o no envelope verde e feche. De seguida, coloque-o no envelope branco juntamente com uma cópia do seu cartão de cidadão e devolva-o com urgência por via postal. É gratuito. Para mais informações, vá a cne.pt Perguntas Frequentes. Eleição para a Assembleia da República. Eu voto, tu votas, Portugal ganha. Comissão Nacional de Eleições. Olá a todos, hoje em viagem até Lisboa. Na capital, ficaremos em conversa com o presidente do Também Somos Portugueses. Aqui está o aspecto das legislativas 2022. Acontece que hoje tivemos um painel e falar agora sobre esse mesmo painel e compreender porque é que existe o Também Somos Portugueses. Olá, como está? O Paulo Costa, informático, bem-vindo até à cidade de Montreal. Muito obrigada por permitir este momento. Hoje tivemos um painel que foi à distância, mas sim informar sobre legislativas 2022. Obrigado, Conceição. Sim, aliás, tivemos 2 painéis. Tivemos a primeira vez que organizámos algo intercontinental, ou pelo menos bicontinental, portanto tivemos jornalistas de 4 países da Europa e também juntámos noutro painel jornalistas das Américas e de Macau. Portanto foi bastante interessante. Uhum. Este movimento Também Somos Portugueses nasceu quando? O movimento nasceu em 2015, portanto eu e outras pessoas estávamos em Londres, estávamos a tentar motivar os portugueses em Inglaterra para votar em 2 eleições simultâneas, que eram para o Parlamento Europeu e para as eleições locais inglesas. Uhum. Acontece que, à medida que nós íamos fazendo isso, vimos que havia inúmeros problemas para as pessoas votarem, começando por não estarem recenseadas, terem que ir ao consulado para se recensear para votar. Portanto, era muito, muito difícil votar. E então juntámos várias associações em Inglaterra e depois começámos a juntar outras associações e outras pessoas por esse mundo fora para alterar as leis eleitorais, para permitir que fosse mais fácil as pessoas votarem para as eleições portuguesas. E estamos em que campo agora? É que foi aceite o voto por via eletrónica? Portanto, o primeiro passo que nós demos foi o recenseamento automático. Nós fizemos uma petição que teve milhares de assinaturas em todo o mundo, desde Andorra até ao Vietnã, portanto foi bastante extenso, também tivemos do Canadá, claro, e conseguimos entregá-la na Assembleia da República, foi discutida e deu origem a uma alteração das leis eleitorais, que permitiu que as pessoas não fossem recenseadas automaticamente, desde que tenham morada no estrangeiro, ficaram automaticamente recenseadas e poder votar para as eleições. Portanto, passámos de cerca de 300 mil eleitores possíveis no estrangeiro para 1,5 milhão. Uhum. Portanto, foi um grande avanço. E isso faz com que as pessoas agora, muitas pessoas que nunca tiveram contacto com as eleições em Portugal, de repente começassem a receber um envelope a dizer, olha, pode votar. Foi um grande avanço.
A primeira vez que muitas destas pessoas receberam esse envelope foi há 2 anos, nas eleições de 2019, com muitos problemas. Houve muitos problemas por causa do formato do envelope, que nós, tendo longas conversas com o Ministério da Administração Interna, queremos que ultrapassámos e agora, nesse aspecto, isso está a funcionar melhor. Não temos queixas de algumas coisas, mas não desse aspecto, e estamos à espera de uma votação recorde dos portugueses no estrangeiro. Continuamos a insistir noutros pontos. Nós agora já falamos de outras coisas que não apenas eleições, mas falando deste campo das eleições, o voto postal só se aplica para a Assembleia da República. Por exemplo, para o Presidente da República só se pode votar presencialmente. O próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi eleito, uma das primeiras coisas que ele disse foi que achava que os portugueses no estrangeiro deviam poder votar também remotamente para o Presidente da República. E nós temos pegado nesse discurso, aliás, temos uma mensagem dele também no nosso no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, e temos, então, desde aí também tentado fazer essa alteração das leis eleitorais para poder votar remotamente para todas as eleições. O remotamente, para nós, deve passar para além do voto postal, porque o voto postal é, sem dúvida, muito melhor do que votar presencialmente quando não se mora a 500 km ou 1000, ou até noutro país do consulado. Por exemplo, as pessoas que vivem em Ceilão têm que ir votar a Goa. Ou, no painel que nós vimos, por exemplo, as pessoas de Hong Kong teriam que ir ficar a Macau, mas Macau neste momento está fechada por causa da pandemia e, portanto, não poderiam votar presencialmente. Portanto, e há votos em que países em que o voto postal não funciona muito bem. Por exemplo, os portugueses no Brasil estão-se a queixar que os votos deles estão todos empilhados em Curitiba, que parece que é o sítio para onde vão os votos quando chegam os envelopes de Portugal, e não saem de lá há mais de uma semana que estão lá presos. Portanto, para obviar a essas coisas, nós estamos a propor o voto digital, que é o que nós chamamos ao voto eletrónico remoto. Nós temos uma coisa muito boa, muito moderna agora em Portugal, que é a chave móvel digital, que permite que uma pessoa se autentique com o telemóvel e que possa usar o telemóvel para muitas coisas, inclusivamente bancos. Os bancos em Portugal já aceitam a chave móvel digital para autenticação e, portanto, se isso serve para uma pessoa autenticar, uma pessoa até para levantar dinheiro, não vemos razão por qual não possa ser usado para votar. E isso resolve o problema das pessoas até nem estarem, como acontece muitas vezes agora, que vimos, há pessoas, por exemplo, que estão na Suécia e foram passar o Natal a Portugal e deixaram-se lá ficar porque o tempo está melhor e podem trabalhar remotamente. Têm um boletim de voto para votar na Suécia. Portanto, e há muitos casos desses das pessoas que não estão no sítio certo na data das eleições. E o voto digital também ultrapassa isso. Uma pessoa vota no sítio onde está. Fantástico. Portanto, mas há aqui um aspecto que nós não podemos passar ao lado em relação a esse envelope que todos nós recebemos em casa para votar. Sim, eu recebi esta semana. Há aqui o pormenor que as pessoas não percebem muito bem. Está indicado no folhetim que deve-se fazer desta e da outra maneira para que tudo chegue atempadamente, mas há um documento que algumas pessoas não querem fazer, juntar o cartão de cidadão. E isso é uma batalha que a senhora Secretária de Estado das Comunidades já tentou junto da Comissão Nacional de Eleições para que fosse abolido esse papel identificativo onde tem uma informação muito preciosa e que pode ser perigoso no envio caso seja extraviado. Pronto, isso de facto é um assunto polémico, mas é um assunto que fez, por exemplo, que nas eleições de 2019 anulassem 35 mil votos por causa de não estar lá o cartão de cidadão. Portanto, vamos lá à questão de se isso é a melhor maneira ou não, mas a mensagem que eu tenho é, se não puserem o cartão de cidadão, o voto vai ser anulado, quase de certeza.
Portanto, peço-vos que ponham a fotocópia do cartão de cidadão. Mas, Paulo, agora, o que eu lhe queria dizer é o seguinte: porque é que a lei diz para se pôr uma fotocópia do cartão de cidadão, que, mais uma vez, nós achamos que isso é ultrapassável quando uma pessoa tiver o voto digital, porque aí já não tem esse problema. Já não põe fotocópia de documento nenhum, que eu percebo que possa ser considerado que possa acontecer alguma coisa com o voto, embora uma pessoa possa sempre enviar o voto por correio registado. Também. O voto tem uma vantagem neste momento, é gratuito, ou seja, é porte pago. Em termos de Canadá até é bom porque está escrito em francês e inglês, portanto, que era um problema que houve aqui há 2 anos. Portanto, se uma pessoa quiser ter a certeza que o voto chega lá, pode fazer uma coisa que é, em vez de ir porte pago, vai e registra o voto. Portanto, se tiver essa preocupação. E aí já tem os correios que têm que certificar que o envelope chega. Pronto, tem que pagar para isso. Que ainda não conseguimos que o voto que é registado de Lisboa para onde quer que seja também registado por exemplo, do Canadá para Portugal, que seria interessante e resolveria esse problema, mas, portanto, para quem tiver essa dúvida, pode fazer essa questão. Porquê é que está isso na lei? É por uma questão de confirmação da identidade das pessoas, porque, por exemplo, há muita gente em Inglaterra, na Suécia, não sei como é que é no Canadá, que muda de casa frequentemente. Portanto, nós estamos a trabalhar com a Agência de Modernização Administrativa para que o processo de mudança de morada seja muito mais rápido do que é agora. Mas, como é complicado, por vezes, mudar a morada no cartão de cidadão, há muita gente que tem a morada antiga. Portanto, o voto vai parar a morada antiga, que às vezes a pessoa ainda tem contacto, outra vez já não sabe quem que lá mora. Portanto, há uma pessoa qualquer em Londres que, a certa altura, recebe um envelope para votar nas eleições portuguesas. Porque é a morada antiga da pessoa que lá morava. E, portanto, se uma pessoa não puser a cópia do cartão de cidadão, arriscamos-nos a que muitos votos sejam feitos por pessoas que não o próprio eleitor. E há 2 anos houveram 300 mil votos que vieram para trás porque a pessoa a morada estava errada. Vá lá que vieram para trás. Porque podiam ser 300 mil votos, entre aspas, preenchidos por uma outra pessoa. Portanto, essa é a razão. O que é extremamente perigoso, onde se possa ter acesso a informação privada e que contenha toda a matéria pessoal de um cidadão, de algum modo, será que não seria também positivo que a Comissão Nacional de Eleições, em tempo de campanha, advertissem as pessoas para fazerem atenção, meterem essa informação porque é útil? Quer dizer, se de facto esses votos juntamente não consta esse documento, nada não conta como voto. Pois, nós acho que é uma boa ideia. Nós vamos contactar a Comissão Nacional de Eleições com essa sugestão e também o Ministério da Administração Interna, que é quem tem a responsabilidade de fazer as eleições. Quer dizer, isso está escrito nas instruções, o que de facto não está é talvez uma advertência forte a dizer de que o voto será anulado se isso não for incluído. E acho que é bom nós, se calhar, na nossa própria comunicação, vamos começar a fazer essa advertência. Nós dizemos isso a quem nos diz, eu não sei se vou votar, porque não sei se quer pôr o cartão de cidadão. Dizemos isto que nós acabamos de dizer, quer dizer, é para a nossa proteção, perceba as suas preocupações, se está mesmo preocupada, se calhar o melhor é enviar por voto registado para Portugal, paga, mas fica sossegada que o envelope não vai ser extraviado. O Também Somos Portugueses era um movimento, mas agora já não é a mesma coisa. Sim, tornámos uma associação
agora em dezembro passado. Portanto, somos uma Baby Association. Porquê é que nos tornámos associação? Porquê é que éramos um movimento? Bom, nós éramos um movimento porque o nosso objetivo, quando formámos, era limitado no tempo. Tínhamos 2 objetivos, que era o recenseamento automático e o voto eletrónico. Pronto, um conseguimos, o outro ainda não. E a nossa ideia, pronto, um movimento, temos estes 2 objetivos e depois acabou, vai cada um à sua vida. O que nós, entretanto, nos apercebemos foram 2 coisas. Primeiro, não nos basta facilitar a vida às pessoas. Portanto, isso estamos a caminho, é um processo, acreditamos que vamos lá chegar, mas falta um segundo ponto, que é motivar as pessoas para votar. As pessoas não votam apenas porque podem, votam porque querem. E neste processo todo temos vindo a perceber que há pessoas que não querem votar em Portugal. Okay. Algumas eu percebo, e nós percebemos que uma pessoa, se não tem relação, se tem um passaporte português, mas não tem relação nenhuma, não conhece, não sabe o que é que se passa na vida política portuguesa, percebemos perfeitamente que não quer votar. E vamos ter sempre muitas abstenções de pessoas que têm uma razão muito concreta e muito razoável para não quererem votar. Há outras pessoas que não votam porque acham que Portugal não lhes está a dar apoio, que estão isoladas, que não têm contacto com Portugal, que não têm apoios, e percebemos que isso é qualquer coisa que nós talvez possamos ajudar. E daí, mas para isso temos que chegar às pessoas e temos que estar mais no terreno, não é? O que torna-se um bocadinho mais complicado, porque no terreno é o planeta Terra. Portanto, e aí não basta o movimento, temos que ter alguma organização. E aí, portanto, começámos, o primeiro passo, constituir a associação. Temos vários passos para dar, um deles há de arranjar núcleos em todo o sítio onde houver português e, portanto, conte connosco para daqui, quando estivermos organizados nesse aspecto, chegarmos e perguntarmos quem é que no Canadá deseja ser associado da Associação Também Somos Portugueses, com estes objetivos de tentar melhorar a vida dos portugueses, garantir que o Estado os apoie mais e, portanto, ter uma maior ligação entre Portugal e em qualquer ponto do globo onde vivam portugueses. E quantos membros fazem parte? Como disse, nós acabámos de nos formar, portanto, neste momento os membros oficiais são apenas as 13 pessoas dos órgãos sociais, portanto, porque neste momento estamos a tratar da organização. Nós temos os contactos de milhares de pessoas que assinaram a petição e que nos autorizaram Regime Geral de Proteção de Dados, que nos autorizaram a que os contactássemos. Portanto, nós temos potencialmente milhares de associados. É uma questão de começarmos, de nos organizarmos e depois de começarmos a perguntar-se quem é que já deu o primeiro passo de assinar a petição e queira dar o segundo passo de se tornar associado, e também os inúmeros portugueses que, mesmo que não tivessem tido conhecimento da petição na altura, que neste momento já conheçam Também Somos Portugueses e acham que pode ser interessante participar. O primeiro painel que vocês tiveram hoje, aliás, 2, um primeiro que foi da Europa e o segundo fora da Europa. Como é que decorreu toda esta conversação com pessoas em vários pontos do mundo, mas perceber a necessidade de cada um, ou como é que têm funcionado estas legislativas? Pois, tem havido casos diferentes, porque há alguns países em que há mais vida política, entre aspas, da diáspora, por exemplo, França. França tem muitos
muitas associações, tem muitos portugueses que concorrem às eleições francesas, está próximo de Portugal geograficamente, não é? Portanto, aí há uma vida bastante preenchida nesse aspecto é mais fácil chegar às pessoas. Mais fácil, com a sua ressalva de que, neste momento, França está muito fechada por causa da pandemia e, portanto, não é fácil fazer ações de rua e fazer encontros pessoa a pessoa, portanto, o que complica um bocadinho a questão, não é? Temos outros países onde é mais complicado. No Brasil, por exemplo, a diáspora portuguesa é alguma diáspora já mais envelhecida e, portanto, há muita gente que perdeu um bocado o contacto com Portugal. Estranhamente, é no Brasil que há muitos candidatos jovens, luso-descendentes de segunda ou mesmo terceira geração, portanto, netos de portugueses e que tiveram o passaporte português, que são candidatos, que achamos bastante interessante, porque neste momento há um interesse maior de Portugal no Brasil. Eu próprio tenho muitos primos no Brasil e há muitos que querem vir para Portugal, porque a situação no Brasil não está assim tão boa nesta altura. Isto às vezes varia, às vezes Portugal está melhor que o Brasil, outras vezes o Brasil está melhor que o Portugal, e então há um interesse neste momento dos jovens luso-descendentes no Brasil sobre Portugal, e portanto há aí já um plano alto. As pessoas mais antigas estão um bocado interessadas porque ainda têm alguma ligação, e os jovens também por razões diferentes. Portanto, nós vimos algumas coisas em comum. Acho que a coisa mais em comum que há uma insatisfação sobre o funcionamento dos consulados em todo lado. O único sítio que eu ouvi dizer que funcionava bem era Lyon, em França. É possível que hajam outros sítios que funcionem bem, mas a generalidade em todos os países foi que funcionava mal. E há coisas que são muito específicas de países. Por exemplo, aqui no Canadá, a questão dos imigrantes que não estão legalizados, que é uma coisa que, por exemplo, não se põe na Europa, dentro da União Europeia, essa questão não se põe. Portanto, há coisas que, às vezes, se calhar nem os próprios candidatos se apercebem, não é? Por exemplo, esse ponto muito concreto, ou outro ponto que também é muito específico, foi que em Macau, 100 mil eleitores só falam chinês. São portugueses, mas só falam chinês. E, portanto, uma campanha em que todos os materiais de campanha são em portugueses não chega aos destinatários. E, portanto, tivemos assim alguns pontos interessantes nestes painéis. O facto é que nós todos, através do mundo, e o Paulo sabe também, já esteve a residir em Inglaterra, segundo me parece. 10 anos. Não acha que todos nós andamos ao mesmo a falar da língua que devemos defender até a última? E quando há aqui esta lacuna em alguns países onde a língua não é apoiada, onde a língua é esquecida, o papel de também somos portugueses será, de algum modo, uma boa ferramenta para apoiar? Sim, e é outra das razões que nós nos constituímos como uma associação, porque nós, entretanto, e é tudo uma aprendizagem, começámos a ver alguns pontos comuns em que nós, estando presentes em múltiplos países, mais facilmente podemos chegar ao Governo, à Assembleia da República, às entidades portuguesas e dizer: olha, temos aqui este problema em todo lado, isto tem que ser resolvido. E o problema do ensino da língua portuguesa põe-se com mais cuidado nos países do que noutros. No Brasil não é assim um problema tão grande, mas se calhar, pronto, é das exceções, os países de língua portuguesa, mas nós
temos aí, de facto, um problema grande e tem sido um dos temas maiores das campanhas. Houveram ontem vários debates e na sexta vários debates entre candidatos pelo Círculo da Europa, em que se calhar esse foi o ponto assim nem foi mais contencioso, foi o ponto mais unânime, com poucas exceções, sobre que uniu a maior parte das pessoas, é que era preciso fazer mais pela língua portuguesa. Agora, pronto, estamos nas eleições, esperamos depois que haja de facto alguma coisa, porque alguns candidatos, eu lembro que um dos candidatos especificamente dizia: se isto não mudar, vocês vão matar o ensino da língua portuguesa para as novas gerações, que é o risco que nós temos. Quando ouvi o meu testemunho hoje neste painel, a partir do Canadá, ao saber que a Universidade de Montreal tem ausência do português que foi banido, isso preocupa de alguma maneira? Claro que preocupa. Nós temos duas maneiras, ou três maneiras de dar o ensino português. Há aquela, uma através do Instituto Camões, mas que é altamente eficiente em termos de... Não conseguem, eu percebo que não conseguem chegar a todo lado, não é? Mas ainda por cima tem tido uma diminuição do número de alunos em parte por causa da pandemia, em parte da propina. Portanto, há muitos clientes, entre aspas, utilizadores portugueses que iriam usar os cursos do Instituto Camões, que não mandam lá os filhos, e o que acontecia no Canadá, dado pelas instituições do próprio país, que de facto é talvez a maneira como se chega a mais pessoas, não é? Portanto, porque aí é o próprio país a investir no ensino de uma língua, e isso tem que ser incentivado o mais possível, e nós achamos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve insistir a nível cultural com as universidades, com as escolas secundárias, também os Ministérios de Educação, no sentido de que sempre que haja uma comunidade razoável de portugueses, para haver ensino de português nas escolas, na universidade também, mas também nas escolas secundárias, se possível, não é? Ou primárias até. Portanto, em Inglaterra como há uma centralização do ensino, há várias câmaras municipais, councils, em que ensinam português nas escolas primárias. Portanto, para nós é o ideal. Portanto, sim, achamos que deve haver o ensino de português a todos os níveis, até ao nível, desde o primário ao universitário. Em suma, sobre o aspecto da universidade, permita-me só concluir a ideia. O que é que se vai fazer com aquele dinheiro que o governo português investiu na universidade, toda a matéria, em termos de livros e tudo, o que faz parte de uma cátedra, de todo o histórico da língua? O que é que se faz com isso? Será que o governo português não está a realizar, ou não está com os olhos postos nessa situação de todos os anos de investimento com dinheiro, agora deita-se para trás, caiu para o chão? Como é que se soluciona um problema destes? Nós podemos, enquanto associação, podemos colaborar com as associações no Canadá para fazer pressão. É uma coisa que nós temos sido muito bons em fazer pressão junto às autoridades portuguesas nas vários assuntos em que nós temos estado envolvidos. Ainda não começámos a fazer pressão nessa área da língua portuguesa, mas de facto é uma das prioridades. Houve uma petição que começou na Bélgica sobre o ensino de língua portuguesa. Essa petição foi entregue na Assembleia da República e, portanto, nós temos estado a colaborar com os autores dessa petição, porque já fizemos esse caminho, já fizemos o caminho numa petição e, portanto, creio que isso se encaixa, este caso da Universidade de Montreal, se encaixa perfeitamente
na discussão desta petição e no melhoramento do ensino. Portanto, de facto, há desperdícios que são criminosos, não é? E, de facto, esse que me está a descrever é perfeitamente criminoso, uma pessoa estar a desperdiçar um investimento que foi feito, até é contra-económico, não é? Do ponto de vista económico. Mesmo que uma pessoa não pensasse na cultura em termos económicos, isso não faz sentido. Portanto, estamos bastante interessados em colaborar também convosco e com os autores da petição relativamente à língua portuguesa, que é um bom mecanismo para fazer pressão, para ver o que é que se pode fazer neste assunto. Em suma, ao terminar este momento de conversa, e que é tão rico perceber como é que vocês estão a instrumentalizar a vossa mecânica ao nível de também Somos Portugueses Agora, uma associação, qual é o resultado que toma sobre estes painéis que aconteceram e o que é que o preocupa? O resultado, para nós, acho que foi muito positivo. Nós temos feito duas coisas. Uma foi, enquanto associação, chegar a uma fala mais próxima com os órgãos com alguns órgãos de comunicação de diáspora, e queremos falar com mais, mas achamos que é muito útil. Achamos que o papel dos órgãos de comunicação social, como a TV Portuguesa de Montreal, é essencial. Quer dizer, as comunidades portuguesas não vivem enquanto comunidade se não tiver um órgão de comunicação social que as una. E achamos também muito interessante conseguirmos, não é pô-los à fala, porque já existe a plataforma dos jornalistas das diásporas, das quais é presidente, mas pôr à fala com associações, não é? Portanto, nós, sendo uma associação global, e não somos a única, por exemplo, também há a organização, o Observatório dos Lusodescendentes, das quais a presidente também é membro, é Manuel Afonso, mas o nosso propósito vai passar a certa altura também por um estreitado de relações maior com a comunicação social na diáspora, que já começou a acontecer, e também com as outras associações. Nós, por exemplo, tivemos já um primeiro contacto a esse nível com a Federação das Associações Portuguesas da Bélgica, e, portanto, que é um outro passo que queremos dar no sentido de termos ramificações, de termos contactos onde quer que hajam portugueses, que é muito ambicioso, eu sei, mas nós não temos pressa, vamos fazendo as coisas bem, com os pés bem assentes na terra, e vamos caminhar nesse sentido. Paulo Costa, muito obrigada do seu tempo. É com enorme prazer que trocamos impressões sobre estas legislativas de 2022, a vossa associação, que também agora tem mais a ação, que está de olhos postos, mas com um papel bem interessante. Por isso eu desejo muitas felicidades a partir de Montreal, do Canadá, e que possamos em outros momentos falar de novo em painéis, não importa, mas que seja de uma forma rica para todos, para as comunidades, e mais uma vez um bom fim de tarde e saudações até Portugal. Muito obrigado pelo convite. Deixava só aqui uma mensagem aos portugueses de Montreal, e em particular, e do Quebec e do Canadá. Assim, por favor, votem, porque quantos mais votos tiverem, mais conseguimos defender os interesses de todos. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. É com estas palavras finais, o presidente do Também Somos Portugueses, está esta ação posta sobre as legislativas 2022. Assim terminamos esta emissão. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.